Hoje é dia de falar sobre saúde no Jornal da Clube. Vamos esclarecer as dúvidas sobre o aparelho digestivo, os diagnósticos, os tratamentos das doenças como o refluxo, a gastrite, o intestino irritável. Então, se você tem alguma dúvida, participe conosco enviando a sua pergunta para o 16997237684 ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Aí você já vai direto para o nosso WhatsApp. Não esqueça de dizer o seu nome e idade é muito importante. E para esclarecer as suas dúvidas, conosco está o médico gastro, Dr. Gustavo Ribeiro de Oliveira, a quem eu já, claro, agradeço muito a disponibilidade de participar conosco. Bem-vindo aqui, doutor. E já vamos abrindo com a pergunta do Fabrício. Ele quer saber o que causa refluxo, como evitar e pode evoluir para algo pior se não for tratado, doutor. Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Bem, a pergunta do refluxo é bem interessante. Tem várias causas que podem causar o refluxo, né? Dentre elas, a obesidade é um fator bastante importante. A alimentação errada também colabora bastante. O hábito de comer e deitar é algo que também colabora e também pode ter algum defeito interno na pessoa, especificamente perto do estômago, que pode favorecer o refluxo. Então, é uma soma de fatores alimentares, a questão da obesidade, né, e questão também anatômica que pode favorecer a pessoa a ter refluxo. Doutor, e aí quando a gente tem um quadro de refluxo, às vezes ele é tratado com o antiácido. E aí já vem a pergunta da Rosângela de Pitangueiras, se esse uso frequente dos antiácidos pode fazer mal à saúde, doutor? O uso do antiácido, se ele for necessário de fato, não faz mal à saúde. Muito pelo contrário, o que faz mal à saúde é o processo inflamatório permanente de estar machucando ali, no caso, é o esôfago, né? E isso faz muito mais grave do que propriamente o remédio. Agora, tem que sempre lembrar que o remédio é sempre a opção B, o plano B. A opção A é cuidar de uma boa alimentação, cuidar do peso se ele estiver acima. Então, a estratégia, ela não é só medicamentosa, ela também é alimentar, né? Então, agora, se não conseguir resolver de maneira que a gente fala conservadora, melhorando a alimentação, cuidando do peso, aí resta sim a medicação como uma boa opção. É muito mais lógico tomar uma medicação do que ficar sofrendo e não usá-la. Sem dúvida. A Samara de Batatais dizendo aqui, doutor, que ela tem muita dor de estômago e o intestino bastante preso. Ela falou que às vezes chega a ficar uma semana sem ir ao banheiro, só laxante resolve. O que pode estar acontecendo aqui com a Samara, doutor? Eu vou começar respondendo a parte do intestino, né? Geralmente, depende muito da idade, mas se for jovem, né, a causa mais comum de intestino preso é falta de fibra na alimentação, né? E as fibras estão basicamente nas verduras e nas frutas, principalmente. Então, teria que checar e a quantidade de água também ingerida no dia a dia. Então, essas são as principais causas de intestino preso. Se for jovem, né, seria problema de fibras e água. Se for idoso, teria que investigar e tem outras doenças que podem causar isso também. Em relação à pergunta do estômago, dor de estômago, né, a principal causa é estresse do dia a dia, é que a população chama de gastrite emocional, né, a principal causa de dor de estômago, e também erros de alimentação. Tem sempre alguns alimentos que podem favorecer, né, a dor de estômago, e a pessoa percebe quando o alimento está fazendo mal, aí teria que evitá-los. E também cuidar do estresse, que é a principal causa, na verdade. A Selma do Ipiranga dizendo aqui, doutor, que ela tem H. pylori, quase tudo o que ela come deixa ali o estômago estufado. O que pode estar acontecendo nesse caso da Selma, doutor? H. pylori é uma bactéria que quase todas as pessoas têm. Na verdade, 70% das pessoas têm a bactéria. Então, nós nunca ficamos colocando a culpa na bactéria. Tem que ver outros fatores que podem estar causando isso. Essa queixa, aparentemente, é uma queixa de gastrite. E como eu falei anteriormente, a principal causa de gastrite é o estresse e a má alimentação. Então, muitas vezes não adianta ficar pondo culpa na bactéria sem checar e verificar os principais, que é o emocional e também a alimentação. E já pegando um gancho aqui, a pergunta que vem da Elisa, ela está dizendo que já fez 10 endoscopias ao longo da vida e sempre vem positivo para H. pylori. Ela está dizendo que faz o tratamento, mas logo volta novamente. E aí, fica nesse tratamento sem fim, doutor?
Olha, se ela está tendo queixa de gastrite no dia a dia, vai ter que ver outras causas. Eu não ficaria, porque a bactéria, como ela vem teoricamente de alimentos e água, é muito difícil liquidá-la para sempre. Ela sempre acaba voltando. Mas a abordagem nesse caso, eu tiraria o foco um pouco da bactéria, que eu acho que aí dessa maneira não vai ser o melhor caminho, e tentaria focar em outras causas que estejam gerando dor nela, caso ela tenha dor. Vou voltar ao assunto do refluxo aqui, porque a Maju de Ribeirão está dizendo se tosse constante pode estar relacionada com refluxo e, nesse caso, como tratar, doutor? A tosse, se for descartada outras possibilidades de causas pulmonares, causas de garganta, ou como alergia e tudo mais, o refluxo é sempre uma possibilidade, né? Só que a pessoa que tem tosse de refluxo, geralmente ela tem queixas de refluxo também associado. Então, que seria a regurgitação, né, que é o ato de subir o alimento, queimação atrás do peito, que são as queixas clássicas. É difícil vir tosse pura, né? Agora, quando tem tosse de refluxo, o perfil dela geralmente é uma tosse que piora depois que deita. Então, se tiver esse perfil, a pessoa às vezes passa bem durante o dia e aí ela deita, começa a tossir ou piora a tosse. Esse é um perfil de tosse de refluxo, aí tem que realmente investigar. Dr. Gustavo Ribeiro Oliveira, respondendo às perguntas do telespectador, já temos mais aqui, agora da Juliana. Ela está dizendo, doutor, que fez uma cirurgia de vesícula há 2 anos e que aí ela passou a ir muito no banheiro. Diz que já tomou vários remédios, não adianta. Ela dizendo aqui que tem dias que ela chega a ir 6 vezes por dia ao banheiro. Pode ter alguma relação, doutor, realmente, a retirada da vesícula com mais idas ao banheiro? Essa pergunta seria muito importante dizer o que a vesícula faz. A vesícula participa da digestão de gorduras, né? Então, o que pode ter de interferência no dia a dia, se ela ingerir gorduras, ela pode realmente ter uma diarreia, um intestino mais acelerado, por causa da ingestão de gorduras especificamente. Agora, se ela estiver tendo intestino solto ou diarreia por outros alimentos, provavelmente não tem relação com a vesícula, com a retirada dela. O André Luiz Zanata, de Jardinópolis, está dizendo aqui que faz uso frequente do bicarbonato. Bicarbonato pode fazer mal aí, principalmente para quem tem refluxo, doutor? O bicarbonato é uma medicação que médico, a rigor, não deveria prescrever, porque ele na verdade, ele tem outras finalidades e não é para tratamento de estômago. Então, neste caso, ele acaba funcionando, o bicarbonato, como um antiácido. E no mercado tem várias medicações que são chamados antiácidos, que são melhores, né, são mais eficazes e não tem nenhum risco de efeito colateral que o bicarbonato pode dar se for usado de maneira assim exagerada. Então, é melhor usar antiácido. O Arthur está dizendo que sempre tem a sensação de estômago, barriga cheia. O que pode ser isso, doutor, essa sensação? Se for localizado no estômago, isso daí é sinônimo de gastrite, né? Todo mundo acha que gastrite significa só ter dor de estômago. Não, gastrite tem vários sintomas e o inchaço, a sensação de peso, isso daí também faz parte do quadro de gastrite. Então, a rigor, ele está com um quadro de gastrite. Doutor, muitas dúvidas aqui sobre a queimação que surge. E aí a Patrícia Cruz de Ribeirão quer saber se limão é bom para queimação, doutor. Então, até uns 20, 30 anos atrás, limão era proibido, né? Alimentos ácidos eram proibidos para quem tinha problema de estômago. Isso daí hoje a gente não usa mais, hoje a gente deixa livre. Só que para saber se faz bem ou faz mal, somente testando. Tem muitas pessoas que ingerem limão, se dão bem, e muitos ingerem e se dão mal. Então, a rigor, não é uma prescrição médica, né? Muitos testam como qualquer alimento, mas a princípio não é uma recomendação médica o uso, mas também, por outro lado, não tem proibição se a pessoa tomar ou ingerir e se der bem. A Francisca do Ribeirão Verde, aqui em Ribeirão, dizendo que ela gostaria de saber mais sobre o engasgo noturno. Ela está dizendo que tem refluxo e a sensação de estar ali com algo entalado na garganta é frequente. O que pode estar acontecendo com a Francisca, doutor? A primeira coisa que tem que checar, nesse caso, é o intervalo entre o jantar ou a último momento que ela comeu e o intervalo até deitar. Pode estar acontecendo, que é o que geralmente acontece, de estar deitando de barriga cheia. E isso favorece muito a queixa de refluxo noturno. Então, e geralmente precisa pelo menos umas 3 horas entre jantar e deitar. Então, eu faria, a primeira coisa, uma checagem do horário que está sendo o jantar e o horário que está deitando. Se puder aumentar esse intervalo, seria o ideal.
Falar sobre refluxo na criançada, porque chegou uma pergunta da Nayara de Cravinhos, dizendo que a bebê dela nasceu prematura e por muitos vômitos foi diagnosticada com refluxo. Há 4 meses já está medicada, mas ainda continua tendo esses vômitos. Tem um prazo aí para começar a fazer efeito, doutor? Sim, a criança é totalmente diferente do adulto, né? Por uma questão de imaturidade do setor aí da entrada do estômago, de um músculo que tem ali, a criança é totalmente diferente o perfil. As queixas são parecidas, mas 2 anos é a idade que a gente considera como limite, né? E geralmente amadurece esse músculo e geralmente aos 2 anos essas queixas desaparecem. É muito difícil persistir. Então são 2 anos é a idade de corte. Pessoal de Sertãozinho participando aqui, a pergunta da Sônia, dizendo que ela tem gordura no fígado. E o que ela pode tomar para melhorar esse cenário dessa gordura no fígado, doutor? Para responder essa pergunta, eu teria que saber e informar vocês as causas de gordura no fígado. Então, o tratamento da gordura do fígado passa pelo tratamento das causas. As causas principais são diabetes, né, que é a alteração da glicemia, aumento de colesterol, aumento de triglicérides, obesidade e bebida alcoólica. Então, na verdade, não tem uma medicação que vai queimar a gordura do fígado. Você tem que atuar nas doenças de base, né? Então, se tem colesterol aumentado, trata colesterol. Se tem diabetes, cuida do diabetes. Se tem obesidade, também que é outra causa, cuida da obesidade. Se tem etilismo, tem que cuidar do etilismo. Então, o tratamento da gordura do fígado passa pelo tratamento das causas da gordura do fígado. Romildo de Franca dizendo que ele tem pigarro e que esse pigarro às vezes atrapalha até na conversa. Pode ter ligação com refluxo, doutor? Pigarro é uma queixa bastante frequente e pode ser refluxo, mas é um diagnóstico bem difícil porque tem outras causas, né? Tem alergia como causa, tem paciente que tem isso como tique nervoso, então é um diagnóstico bem difícil, mas refluxo é uma possibilidade. A Neuza de Ribeirão está dizendo que ela é idosa, tem gastrite, refluxo e até alergia à lactose. E aí eu vou até falar o nome do medicamento porque surgiu sim histórias com relação a isso, o tal do omeprazol. Ela diz que melhora para o quadro dela, mas se a longo prazo pode fazer mal, doutor? O omeprazol não faz nenhum mal em termos de gravidade. Ele está relacionado a um pouco, em algumas pessoas, à redução de absorção de cálcio e de vitamina B. Então, o uso de muitas décadas pode levar a uma redução na absorção, mas são coisas que são passíveis de checagem, né? Então, a rigor, eu diria que os riscos da medicação são bem menores do que o risco de não estar tratando e deixar o processo inflamatório permanente. Bem, para encerrar, porque o nosso tempo já está se encerrando, mas vamos tentar aqui de alguma forma ajudar o Luiz do Monte Alegre. Está dizendo o que pode ajudar a evitar o soluço nas refeições, doutor? Uma das coisas é comer bem devagar, né? Alimentos mais pesados provavelmente vão ser piores também, então seriam comidas mais leves e ingestão bem devagar na refeição. Doutor Gustavo Ribeiro de Oliveira, gastroenterologista aqui em Ribeirão Preto. Agradeço muito, viu, doutor, a presença do senhor, a disponibilidade por estar aqui com a gente, ajudando o pessoal de casa. Um abraço e até mais, viu, doutor? Obrigado a você. Até mais. Obrigado.